Alô, comunidade! Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, que começa sempre às 5 horas da tarde, hoje, 27 de outubro de 2025, segunda-feira, mais uma semana, e a gente vem com as principais notícias do Brasil e do mundo, informação e análise a quente aqui no ICL Urgente. Eu dou boa tarde para todas e todos que nos acompanham aqui pelos canais Eduardo Moreira, ICL Notícias, e também pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM, na região de Torres, lá no Rio Grande do Sul. Um abraço também, um beijo para todas e todos que nos acompanham pelo Spotify, por todas as plataformas de áudio. Deixe o seu like na nossa transmissão, isso ajuda bastante a gente aqui no ICL Urgente. Hoje a Laura não está conosco. Eu vou seguir aqui com as notícias. Amanhã eu espero que ela esteja aqui de volta já, depois de resolver algumas questões aí importantes. Vamos lá, pessoal. Boa tarde para você que mora nesse país em que a família Bolsonaro está desesperada com esse encontro entre Lula e Trump. Depois da química na ONU, o encontro aconteceu na Malásia. Vamos falar bastante sobre isso. A extrema-direita tentando reagir, tenta espalhar fake news, tenta dizer que não foi tão importante assim, mas eles estão perdidos com o que aconteceu. O Trump sentando com o Lula e iniciando o que pode ser uma revisão do tarifaço. Esse é um assunto importantíssimo desta segunda-feira e eu diria de toda esta semana. Mas antes disso, a agenda de aniversário. A política brasileira gira em torno dele desde 1989, pelo menos. É claro que eu estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Lula, o estadista mais importante do Brasil no século XXI. Se o século XX foi o século de Getúlio Vargas na política, pelo menos brasileira, né? O século XXI até agora tem sido o século de Lula. E ele começa lá no fim do século XX e vem para o XXI, né? A eleição de 89, depois perde várias vezes até se consolidar. E hoje, esse estadista, esse personagem central da política brasileira, chega aos 80 anos de idade, ainda dando as cartas na política. Tudo que se faz a favor ou contra no Brasil tem a ver com o Lula. Ou é contra o Lula ou é a favor do Lula. Isso já há quase 40 anos. Lula chegou hoje aos 80 anos e comemorou o aniversário de um jeito diferente, no exterior, na Malásia, durante o encontro oficial na cúpula da ASEAN. Bom, isso não impediu Lula de receber os parabéns, inclusive de jornalistas. Vamos começar por aí, mostrar primeiro esse vídeo do presidente chegando para o encontro e recebendo os parabéns aos 80 anos de idade. Vamos lá. A gente repara que era uma maioria de jornalistas estrangeiros, inclusive, cantando em inglês o Happy Birthday to You para o Lula, né? Para o desespero dos bolsonaristas, agora de manhã, voltando para a América do Norte, quem também deu parabéns para o Lula foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse que ficou muito impressionado durante o encontro com o presidente brasileiro e classificou a reunião ocorrida ontem como ótima. Vamos ouvir o que disse Donald Trump, dando os parabéns também para Lula. Vamos ver. We had a good meeting. We'll see what happens. I don't know if anything's going to happen, but we'll see. They'd like to do a deal. We'll see. Right now they're paying, I guess, 50% tariff. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday, so happy birthday. All right, would you let him know, please? Ele dá os parabéns, disse que o presidente brasileiro é um homem muito vigoroso. Estava conversando ali, me parece, com jornalistas dos Estados Unidos e pergunta, vocês sabiam que é aniversário dele? E aí alguém fala, não, então, é aniversário dele, eu fiquei até surpreso, é um homem muito vigoroso, eu mando os parabéns para o Lula, afirmou o Donald Trump ali no retorno, né? Ele também estava na Malásia e retornando para os Estados Unidos, fez essa declaração e disse também que foi ótima a reunião e que ele estuda uma negociação em torno das tarifas com o Brasil.
E o Donald Trump não foi o único chefe de Estado que parabenizou Lula. Num vídeo postado nas redes sociais, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, apareceu ao lado do líder brasileiro em clima de festa lá na Malásia. Vamos ver esse trecho também. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, President Lula. Happy birthday to you. How old are you now? 25. How old are you? Nos veremos See each other soon. Yes, On November the 21st. Yes, and good luck with the COP. O Lula aproveitou a festinha ali pelos 80 anos e deu aquela lembrada no presidente da África do Sul. A gente se vê lá na COP30, hein? Em novembro. E o Ramaphosa diz isso aí e tal. Uma festa simpática e tudo. E o Lula completou os 80 anos. A gente podia mostrar muitos vídeos, teve bolo, teve muita coisa. Mas isso tudo mostra o respeito, né, que Lula tem internacionalmente, ao contrário de certos personagens que estão em prisão domiciliar em Brasília, né? O Bolsonaro ficava sem clima, ninguém dava bola para ele nos encontros internacionais. Bom, não é todo mundo que consegue reunir esse tipo de declaração e de personagem em torno da sua festa de 80 anos. Então é Trump, são jornalistas, presidente da África do Sul, que é membro dos BRICS também, vamos lembrar, né? BRICS, o S é de South Africa, África do Sul, né? Mas Lula não recebeu, não tem esse papel, né, de protagonismo à toa, né? Nesse fim de semana, e aí é o principal, o presidente brasileiro marcou um golaço. Para explicar isso, a gente traz aqui a imagem que resume tudo e que correu o mundo, tanto nas agências aqui do Brasil, quanto nos Estados Unidos e mundo afora. Lula e Trump, tá aí a foto, quem está só nos ouvindo, vale a pena ouvir, é a foto que simboliza o que aconteceu neste fim de semana. Os bolsonaristas dizem, imagina, o Trump só vai encontrar o Lula quando o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo disserem para ele que pode, que deve, enquanto não tiver anistia não vai ter conversa. Eles estão, alucinados, e a foto mostra, né, é a imagem que simboliza esse encontro. O encontro que aconteceu domingo em Kuala Lumpur, capital da Malásia, foi a primeira conversa entre os dois presidentes das maiores democracias ocidentais, Estados Unidos. Se é uma democracia ainda, a gente tem algumas dúvidas, mas pelo menos costumava ser. Mas os dois presidentes se encontraram em Kuala Lumpur. É o primeiro encontro depois daquela famosa química que rolou no encontro na ONU em setembro. E na madrugada de hoje, depois do encontro entre os dois, com as equipes e tal, na madrugada de hoje, o presidente Lula concedeu uma entrevista coletiva trazendo alguns detalhes sobre a conversa e avaliação dele. Separamos aqui alguns trechos. Lula, claro, fez um balanço bastante positivo desse encontro que reinicia as conversas entre Brasil e Estados Unidos. Vamos ver o primeiro trecho aqui. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente Trump. Essa é só a avaliação geral. Foi surpreendentemente boa, disse o Lula. Eu acho que ele esperava um pouco mais de tensão e a reunião não teve tensionamento. Então, por isso que Lula começou dizendo isso. Confesso que foi surpreendentemente boa a reunião com o presidente Trump. Lula também falou que, se depender dele, os dois países vão sim fechar um acordo em relação às tarifas, essas tarifas absurdas, descabidas, que os Estados Unidos baixaram em relação ao Brasil. E aí é um trecho importante da fala nesta entrevista coletiva na madrugada de hoje. Vamos ver esse trecho também de Lula lá na Malásia. Vamos lá. Vocês sabem que, se depender do Trump e de mim, vai ter acordo. Então é importante que, quando vocês sentarem na mesa, que alguém disser não às coisas que nós descrevemos, vocês têm que saber que não é nem da parte dele e nem da minha parte. Porque nós estamos dispostos a fazer com que o Brasil e os Estados Unidos continuem com uma relação, sabe, como tem há 201 anos. Então é a ideia de que o acordo vai avançar, que, se depender dos dois presidentes, vai avançar. E o Lula fala agora, porque agora vai para uma fase em que entram os assessores, os ministros e tal. Se alguém aí embarrear, vocês têm que lembrar que, da parte dos presidentes, tem a decisão de fazer um acordo.
né, para que isso não se trave agora nas instâncias inferiores. Lula diz que a taxação aplicada pelos Estados Unidos contra o Brasil foi feita com base em informações equivocadas. Vamos ver mais esse trecho da entrevista de Lula na Malásia. Vamos lá. Veja que engraçado, eu sou o único presidente do mundo que reconheço que o presidente de um país tem o direito de taxar os produtos dos outros países, quando esses produtos estiverem causando prejuízo à indústria nacional. De vez em quando, o Márcio e o Alckmin chegam para mim, presidente, precisa taxar em 15%, não sei o quê, em 20%. Eu estou lá taxando. Então, eu acho que é um direito do presidente da República taxar quando vai causar prejuízo à sua indústria, ao seu desenvolvimento. O que não pode é acontecer o que aconteceu com o Brasil. Com base em informações equivocadas, tomaram uma decisão de taxar o Brasil em 50%. Ele sabe disso porque eu tive a oportunidade de dizer, agora não tem mais intermediário. Agora é o presidente Lula com o presidente Trump. Gostemos ou não gostemos um do outro, nós dois temos que assumir a responsabilidade como chefe de Estado e saber que as nossas ações têm que trazer benefício para os povos que nos elegeu. Gostemos ou não gostemos um do outro. Deixou o Lula essa frase no ar assim, né? Acho que ele está falando gostemos politicamente ou não. E só para relembrar, o Lula então inicia essa fase de boa química com o Trump, mantendo as críticas e as diferenças que ele possa ter. E isso não tem nada de muito diferente do que aconteceu nos primeiros mandatos, quando o Lula esteve próximo do Bush, George Bush, que era um homem da direita dos Estados Unidos, depois se aproximou do Obama, depois teve também bom trânsito com o Biden e agora até com o Trump. Gostemos ou não um do outro. Foi a frase de Lula que ele deixa assim como uma espécie de aviso, né? De que se precisar nós vamos debater e vamos divergir também. E diz, os Estados Unidos tomaram essa decisão com base em informações equivocadas. Ao que ele está se referindo? Ao fato de que o Brasil não tem superávit na balança com os Estados Unidos. É o contrário. O que quer dizer isso? Os Estados Unidos ganham mais do Brasil do que o Brasil dos Estados Unidos. Quando você faz a balança entre exportação e importação, é positiva para eles. Então, que história é essa de taxar? Como se o Brasil estivesse inundando de produtos os Estados Unidos. É o contrário. Eles é que ganham mais aqui. Então, se alguém podia taxar, era o Brasil. Mas o Trump, nesse caso, quis fazer política, atacar um dos membros dos BRICS, baixando essas tarifas, está muito claro. Não é que a informação é equivocada, o Trump sabia disso, né? Mas é para fazer política, para forçar o Brasil, puxar o Brasil para o lado dos Estados Unidos de volta, não deixar o Brasil meio que à deriva, né? Junto com a China, consolidando os BRICS. O Brasil vai conversar com os Estados Unidos e vai seguir também nessa construção dos BRICS com a China, não tenha dúvida nenhuma. Lula sinalizou que vai ocorrer uma próxima reunião com Trump, mas dessa vez em Washington. Importante isso, vamos ver esse trecho também. Possivelmente já tem uma reunião a semana que vem em Washington. Ele me disse que está com vontade de vir para o Brasil. Eu disse para ele que estou à disposição de ir a Nova York e a Washington quando quiser discutir. É isso. É porque até agora tinha aquela desconfiança, né? O Lula, melhor não ir para a Casa Branca, porque o Trump vai armar uma arapuca, como fez com o Zelensky da Ucrânia e como fez com o Ramaphosa da África do Sul. Agora parece que destravou, o Lula ganhou confiança e até abre a possibilidade de ir sim até Washington, né, para fazer esse encontro próximo com o Trump lá na Casa Branca. E para a tristeza da extrema-direita, Lula falou também de um certo personagem da política brasileira, né? Falou desse personagem e os bolsonaristas ficaram meio desnorteados. Vamos ver o que disse Lula sobre o antigo presidente do Brasil? É um trecho importante também. E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Com 3 reuniões que você fizer comigo, Trump, você vai perceber que o Bolsonaro não é nada. Não é nada. O Bolsonaro é passado, rei morto, rei posto, usou a velha frase o Lula. Os bolsonaristas ficaram espumando de raiva com essa frase e também com a foto, com a imagem de Lula
recebido pelo Donald Trump, né? Então a gente tem aqui a repercussão do que disseram os bolsonaristas. Deixa eu voltar, tá aqui, ó. Eduardo Bolsonaro, o 03, tentou distorcer os fatos e criar uma narrativa de que houve uma derrota para Lula. Ele diz que o encontro, na verdade, foi uma derrota. A lógica do Dudu não faz muito sentido. Vamos ver o que ele escreveu? É importante a gente acompanhar. Não faz sentido, mas a gente observa aqui até para mostrar em que situação melancólica que está a família Bolsonaro. Aí ele põe assim, olha a foto do Trump com o Lula. Seria uma vitória se esse fosse um governo de direita. No caso do Lula, é o símbolo da sua derrota e pequenez, tendo que se submeter à força inequívoca do presidente Trump, a quem Lula odeia e chamava de nova cara do nazifascismo. Seria o mesmo que dar vitória ao Bolsonaro por ele ser obrigado a implorar por reunião e ter que tirar foto com o Maduro. Nossa, olha a comparação que ele está fazendo. O Trump é o dirigente daquele país que ainda é uma grande potência internacional. O Maduro, com todo respeito, é presidente da Venezuela, né? Primeiro que o Lula não implorou para se encontrar com o Trump. O Itamaraty marcou o encontro. E não foi do jeito que o Trump queria. O Trump queria lá em Washington. E segundo, que foi uma vitória porque mostrou que não precisa de intermediário extremista e golpista como Dudu e o seu papagaio de pirata Paulo Figueiredo para marcar reunião com o Trump. Você marca a reunião pelos canais normais. Então, foi uma grande derrota para a extrema-direita no Brasil. Olha, daqui a pouco o Centrão vai puxar a orelha de novo do Eduardo Bolsonaro. Vai falar, chega, Dudu. Assim você atrapalha mais ainda. Já ajudou o Lula a se recuperar nas pesquisas. Você vai até onde, Eduardo Bolsonaro, com isso? Mas como eu costumo dizer aqui, não interrompa um inimigo quando ele estiver cometendo um grande erro. Deixa ele continuar. Fala mais, Dudu. Continua falando. O outro filho do Bolsonaro, que muita gente dizia assim, esse é mais moderado, o Flávio, esse é da política. Esse aí está delirando também. Foi para os Estados Unidos outro dia, encontrou o Eduardo e voltou delirante. Nas redes sociais, o 01, o Flávio, diz que Lula tem medo de enfrentar Bolsonaro em 2026. Mas primeiro que não vai ter Bolsonaro em 2026, o Flávio, lamento. E aí não é o Lula que está escolhendo isso, é a justiça, porque o seu pai é um golpista na porta de ir para uma condenação permanente, está na cadeia. Então não vai ter 2026 para o Jair. Mas o Flávio disse assim, o Lula tem medo, o petista está tão pequeno que nem saiu na foto dos líderes da Asian na cúpula da Malásia. E aí ele usa uma foto, que era a foto da Asian com o Trump. O que o Lula ia fazer lá? Está aqui, ó. A resposta para ele está até na fotografia aqui, ó. Dentro da Asian, que é esse encontro dos países do Sudeste Asiático, houve um momento que era Asian United States, o encontro dos dois. Então não era Asian United States e Brasil, era Asian United States. O Lula participou de vários outros momentos, mas não desse, porque aqui o que ele ia fazer? O Brasil não é colônia dos Estados Unidos, viu, ô Flávio? Então se o encontro é dos Estados Unidos com a Asian, é o Trump que tem que estar na foto. Mas ele postou isso daí e alguns bolsonaristas mais delirantes estão espalhando essa foto. Está vendo? O Lula não foi convidado para a foto oficial. O Lula teve com o presidente da Malásia, com os presidentes todos aí da Asian, teve com o próprio Trump, né? Será que é burrice ou desonestidade? Eu acho que é uma mistura das duas coisas. E o curioso é que o Flávio, que era tido como alguém que podia fazer a ponte com o Centrão, está apostando tudo também no radicalismo. Foi para os Estados Unidos, encontrou com o irmão e voltou de lá dobrando a aposta. A família Bolsonaro está naquilo, é tudo ou nada. É anistia para o Jair. Ou é alguém da família, ou não interessa mais nada para os filhos de Jair. Eles perceberam que para se manter relevantes, eles precisam apostar na radicalização, ainda que seja para perder em 26, mas para se manter relevantes, o sobrenome Bolsonaro relevante, com o pai na cadeia, e eles tentando se projetar para 2030. Ainda sobre o encontro entre Lula e Trump, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, afirmou que na reunião Lula levantou o tema Venezuela, o que é importante. Muita gente dizia, não, ele não vai tratar disso para não melindrar o Trump. Não tem isso, gente. O Lula levantou a questão. Vamos ver a fala do Mauro Vieira, que também está nessa viagem ao lado do presidente Lula. Vamos lá.
O presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente onde estamos, é uma região de paz, e ele se prontificou a ser um contato, seu interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para se buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas. Isso prova que o Lula não deixou de lado. Ele já tinha avisado isso, não tem tema proibido. O presidente do Brasil fala do que ele acha que é relevante. Com cuidado, porque ninguém é suicida, ninguém é incendiário, mas mostrando a sua posição e colocou esse tema de que o Brasil não quer conflito armado aqui na América do Sul. O Brasil não apoia intervenção estrangeira imperialista na América do Sul. Foi a fala de Lula. O Lula levou esse tema, sim, para o presidente dos Estados Unidos. Vamos voltar aqui para o Brasil. Hoje teve uma entrevista importante, né? O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento e responsável, né, pela presidência enquanto o Lula estava na viagem para a Ásia, Geraldo Alckmin, deu uma entrevista exclusiva ao ICL Notícias, primeira edição de hoje, entrevista que está repercutindo em boa parte da imprensa, né? Eu vi repercussão Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão, na chamada grande imprensa ou a velha imprensa, repercutindo a entrevista ao ICL. Durante a conversa com a nossa equipe e com a nossa colega Heloísa Vilela, que estava lá ao lado do Alckmin fazendo essas perguntas, o Alckmin se manifestou sobre a reunião entre Lula e Trump, claro, na Malásia, disse que o encontro foi muito positivo e que vai aprofundar o diálogo com os Estados Unidos, que vão ser encontradas soluções para reduzir o tarifaço, né? Isso está na íntegra, quem quiser acompanhar, está no ICL Notícias, primeira edição. Mas a gente destacou alguns temas aqui do Alckmin da questão política. Ele mencionou o Tarcísio de Freitas na entrevista. Alckmin criticou o governador de São Paulo, porque o Tarcísio, vamos lembrar, comemorou o tarifaço contra os interesses brasileiros. Alckmin classificou a postura de Tarcísio como lamentável, aquele jeitão meio assim, discreto do Alckmin, mas fez a crítica. Vamos ver esse trecho da entrevista, vamos lá. Primeiro, em relação ao tarifaço, lamentar a postura do governador do estado de São Paulo. Primeiro que o estado de São Paulo é um dos principais prejudicados pelo tarifaço, né? Não é possível aplaudir o presidente dos Estados Unidos num momento desse. Por quê? Porque é onde está mais fortemente a indústria. E a indústria é a mais afetada pelo tarifaço, porque é para os Estados Unidos que a gente exporta mais valor agregado. Você repara que nesse trecho em que o Alckmin faz a crítica ao Tarcísio, uma crítica moderada, que é o estilo dele, nosso colega William De Luca estava ali interagindo, participaram da entrevista a Vivi, o Calejon, o Leandro Demore e também a Heloísa Vilela. Falando em eleições de 2026, o nome da ministra Simone Tebet ganha força para representar a frente ampla, né? Concorrendo ao Senado por São Paulo. É o que disse o Alckmin na entrevista. Isso está repercutindo muito, hein? A Heloísa Vilela perguntou ao Alckmin sobre a possibilidade da Tebet se filiar ao PSB, ao partido do Alckmin, para concorrer ao Senado em São Paulo. Vamos ver esse trecho, vamos lá. Se a ministra decidir sair do MDB para o PSB, ela será recebida de braços abertos? O PSB ficará honrado, né? Honrado. Em recebê-lo. Ficou a dica aí, vocês viram que ficou a dica. Não deve criar constrangimentos. Vamos deixar que haja aí uma reflexão. Porque antes disso ele falou, não, ela tem que pensar bem, porque ela é do MDB, né, a Simone Tebet. Está sendo sondada para ser candidata em São Paulo. E em São Paulo não daria para ser pelo MDB, porque o MDB paulista é de direita, quase de extrema direita, na mão do atual prefeito. Ela teria que vir para o PSB do Alckmin, se for para concorrer ao Senado por São Paulo. O Alckmin, portanto, admite a conversa para que a Simone Tebet se filie ao PSB para concorrer ao Senado em São Paulo. Eu acho que o que ficou de mais forte aí dessa entrevista foi essa história da Simone Tebet concorrendo e vindo para o PSB. Pessoal, informação importante do judiciário e dos golpistas, né? O cerco está se fechando para Jair Bolsonaro. As defesas de Bolsonaro e dos outros réus condenados no Núcleo 1 têm até hoje para apresentar recursos no Supremo Tribunal Federal. 23h59 é o prazo limite para que eles apresentem os tais embargos de declaração, né? São 5 dias de prazo
que esse prazo começou a contar em 23 de outubro, logo depois da publicação do acórdão pela primeira turma. Você sabe, o acórdão é aquele resumo dos votos todos dos ministros. Por 4-1, eles condenaram Jair Bolsonaro a 27 anos de cadeia e os outros réus também. Esse tipo de recurso serve para pedir esclarecimento sobre eventuais contradições, omissões. Não vai mudar, dificilmente vai mudar alguma coisa no julgamento, mas é o prazo correndo aí, né? Mesmo com a possibilidade de recurso, a chance do Supremo rever a decisão é praticamente nula, mas hoje é um dia importante para a gente ver que tipo de recurso que eles vão apresentar, qual é o jogo que os réus ainda vão tentar para adiar o momento de cumprir a prisão. Vamos ficar de olho, a qualquer momento pode começar a entrar lá no sistema do STF os recursos dos 7 condenados, entre eles Jair Bolsonaro. Pessoal, noticiário internacional, uma notícia importante e até certo ponto surpreendente, hein? O partido do presidente argentino Javier Milei conquistou uma vitória expressiva nas eleições legislativas nacionais. Surpreende porque na eleição da província de Buenos Aires, que aconteceu há um mês e pouco atrás, o Milei saiu derrotado. E dessa vez, o partido dele obteve 40,84% dos votos nacionalmente, enquanto o principal grupo de oposição, a Força Pátria, da Cristina Kirchner, do peronismo, teve 25%. Então ele teve 15 pontos acima dos peronistas e ganhou até na província de Buenos Aires, que é governada atualmente pelos peronistas, que é o grande bastião, a grande resistência peronista é a província, não a capital, Buenos Aires, a província, que fica ali no entorno. E na província também o Milei ganhou por margem estreita, surpreendendo muita gente. Durante o discurso de comemoração, ele disse que foi um dia histórico e que a partir de agora começa a construção de uma grande Argentina. Vamos traduzir aqui. Foi uma vitória, mas ele continua sem maioria absoluta no Congresso. Ele tem agora uma quantidade de deputados e senadores para evitar que derrubem os vetos dele, isso sim. Então ele ficou com uma situação um pouco mais confortável. E a oposição vai ter que entender o que aconteceu. Por que de um mês para o outro, o Milei consegue virar o jogo e ter aí uma vitória até consistente, né, que permite a ele tocar para frente esse projeto, que é de destruição do Estado Nacional na Argentina. Vamos seguir acompanhando tudo o que acontece muito de perto no país vizinho, e é muito importante para o Brasil. Uma última nota aqui sobre a política nacional, que saiu agora há pouco. Falei do senador Flávio Bolsonaro, que eles estão indo para esse tudo ou nada. Ele disse hoje que ele soube pela imprensa que o partido dele no Rio de Janeiro estaria se preparando para apoiar o Eduardo Paes. Olha só, o PL estaria se preparando para apoiar o Eduardo Paes, que por sua vez é um aliado do Lula. Isso acendeu todos os sinais amarelos e vermelhos lá do bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro protestou, mandou um recado dizendo que não fui consultado. Né? Alguém me explica como é que dá para ser palanque de Bolsonaro e do Lula ao mesmo tempo. Né? Ele não está aceitando isso e o Eduardo Paes é que sai com um sorriso maroto, dizendo, olha, eu não posso fazer nada. Eu não estou fazendo aliança com o Bolsonaro, eu estou fazendo aliança com uma parte do PL, menos radicalizada, que está querendo ir comigo para ganhar. E o Flávio mostra que está indo para esse tudo ou nada. Ele era tido como um sujeito que fazia acordo, não quer acordo, quer lançar alguém do bolsonarismo raiz, ainda que seja para perder, também no Rio de Janeiro. Esse quadro do Rio de Janeiro eu trouxe aqui no final do programa para mostrar como a família Bolsonaro vai se radicalizando cada vez mais e vai se isolando até de um certo centro. Você vê, o Eduardo Paes, que é aliado do Lula, convida o PL para estar na chapa, porque tem gente do PL que não é ligado à família Bolsonaro, e a família diz, não aceitamos, vamos com um candidato próprio contra o Eduardo e contra o Luiz Inácio. Vão se isolar, podem ter lá 30% dos votos, mas a tendência de isolamento para a família Bolsonaro. Pessoal, eu queria fazer aqui um convite. Essa semana o ICL vai apresentar uma aula magna do professor Gessé Souza, A Ilusão Capitalista. É uma chance de você entender melhor como é que o capitalismo domina também as mentes. É o domínio ideológico, né? Por isso que tem a hegemonia, né? Então, a ideia de que você não tem cidadãos, você tem consumidores, todo mundo é consumidor, e você vale se você consome. Não se você tem direitos e conquista direitos, mas se você tem dinheiro e consegue comprar. Isso vai estar
na análise do professor Gessé, A Grande Mentira do Capitalismo, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Como é que você participa e assiste essa aula? Você digita iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, põe o seu e-mail e aí a equipe do ICL vai te avisar. É hoje a aula do Gessé, com a mediação ali do Eduardo Moreira, e você participa nesta quinta-feira, 8 horas da noite, mais uma vez, iclurgente.com.br, e você acompanha essa aula. Valeu, gente! Daqui a pouco vem aí o ICL Notícias, segunda edição, hoje com a Roberta Garcia na apresentação. Eu daqui a pouco também estarei por lá. O ICL Urgente volta amanhã. Obrigado. O capitalismo conseguiu roubar até mesmo os sonhos dos trabalhadores. Ele simplesmente pegou ideias e sonhos que surgiram para combater o capitalismo e as transformou em ideias verdadeiramente capitalistas. Liberdade, criatividade e originalidade, que eram formas de resistência ao capitalismo, agora são termos associados ao lucro, às empresas e ao mundo do trabalho. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, eu darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares. No nosso programa dessa semana, uma voz. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Essa força estranha, feminina, dessa mulher trans, que é a Açucena, é sobre esse canto, sobre a travessia, sobre o amor, que a gente vai falar aqui. Você não pode perder.